Olá, galera, boa noite. É aqui Leandro Veloso, aqui direto do Master, véspera de OAB, um dia tumultuado na cidade, você que está na véspera fazendo todas as suas revisões, eu com os meus 17 anos preparando em todo o Brasil, milhares de candidatos aí para o exame de ordem. Temos uma missão hoje, vou te passar o que eu sugiro a todos os candidatos revisarem hoje ainda, amanhã, até alguns minutos antes da prova. Nós temos várias possibilidades de hipóteses, de questões, de assuntos que vão estar na prova domingo e eu, pela minha prática, posso te afirmar alguns conteúdos importantes para a sua revisão agora na véspera da prova da ordem de primeira fase. É óbvio, é claro, que eu também vou passar os conteúdos mais importantes de direito administrativo, um conteúdo, na minha concepção, super importante para a sua revisão. Então, direto agora aqui do Master, vamos fazer essa revisão aí dos principais temas que eu gostaria de que você, candidato, pudesse revisar. Bom, é importante ficar claro que o candidato deve revisar na véspera de prova as disciplinas que têm mais afinidade. Então, é por óbvio que aquela disciplina sua com mais afinidade, faz uma grande revisão, pega o seu caderno, pega o seu material, use todos os PDFs que você tem, faça uma grande revisão do início ao fim. Claro que a banca da FGV, ela trabalha com as matérias populares, ou seja, o candidato deve fazer uma revisão enfática em quais disciplinas dos últimos tempos, pela nossa observação pela FGV. Por óbvio, direito constitucional é um conteúdo, é uma disciplina que você tem afinidade e possa fazer uma revisão de hoje para amanhã. Da parte de depois de constitucional, sugiro a você fazer uma revisão na área de penal. Então, penal também é uma matéria clássica no ambiente da graduação. A FGV gosta muito do conteúdo de penal e do processo penal, matéria muito popular. Posso te afirmar que ética, deontologia, é algo também que você não pode deixar de revisar sobre todo o conteúdo de ética e deontologia que você já estudou aqui no Master. Você faz a sua revisão, pegando todos os conteúdos do início ao fim. Além de penal, constitucional, ética, tem o direito administrativo. Por que direito administrativo? São 6 questões. Daqui a pouco eu falo das questões mais prováveis, os conteúdos mais prováveis que a gente vai revisar. Então, além de penal, além da ética e deontologia, além do próprio direito administrativo, sugiro a você pegar trabalho e processo. Faz uma revisão, vamos aproveitar este exame em razão da própria reforma trabalhista, não é em vigor nesse conteúdo para o seu exame, mas é importante já se livrar, aproveita para trabalho e processo e já se livra também. Aproveita para depois você vai finalizar com civil e processo. Acredito que em razão do novo CPC, processo civil, o direito processual civil é algo muito importante para a sua prova. A banca está usando o método de alguns concursos relativo a interdisciplinar, ou seja, os conteúdos podem estar misturados com um caráter um pouco mais interdisciplinar. Seja como for, o candidato consegue visualizar questões um pouco separadas. Então, na hora da prova domingo, chamo sua atenção para você escolher, procurar a questão, procurar o lugar onde está a matéria que você tem mais força, mais afinidade, para começar muito bem a prova. Esse aspecto técnico de dicas de como realizar a prova é muito importante. Então, se você conseguir revisar esse conteúdo, tiver um tempo ainda, ter cabeça e tiver ainda vontade de fazer uma leitura, se você pegava tributário, só por cautela. Tributário é um conteúdo jurídico, nós sabemos que é muito menor, não temos tantas questões, mas uma questão é óbvio que vai estar. E por causa de uma questão, você é aprovado no exame de ordem. Nesse contexto, diz para você as disciplinas, na minha concepção de modo geral, que eu posso falar sobre o que você tem que revisar na primeira fase para fazer a primeira fase. Mas é óbvio que agora eu quero falar com você de conteúdo jurídico de direito administrativo, para você revisar comigo agora, pegar o seu material, aprimorar, já memorizar, para domingo você acertar as 6 questões de direito administrativo que vão estar na sua prova. Bom, quero lembrar você o seguinte, como é que você faz as questões? Para você estudar ADM, hoje, amanhã e véspera e domingão, de repente não vai dar tempo, mas pelo menos hoje ainda à noite e amanhã temos o sábado para você revisar, o que você tem que lembrar um pouquinho de administrativo?
Primeiro que as questões elas são focadas para o poder público, então são questões voltadas para esta administração. Então, no conteúdo do direito administrativo, para você começar a relembrar o assunto, você vai sempre guardar o conteúdo de que é sempre focado para a administração. Então, as perguntas, elas não são feitas para cidadão, elas não são feitas baseadas na dignidade da pessoa humana, elas são focadas, voltadas para tal administração pública. Feito essa relação, primeiro passo para você começar a estudar e revisar, pense nisso. Segundo, o candidato, quando chegar nas questões objetivos, em ADM você vai encontrar 4 alternativas. Se você encontrar 2 frases, 2 alternativas, apenas 2, que possuem a mesma frase, só troca uma de forma negativa e outra de forma positiva, pode crer que nenhuma delas é a resposta. Vou dar um exemplo. Letra D, a permissão é ato bilateral, com prazo certo e determinado. Letra D, a permissão é contrato administrativo, com prazo certo ou indeterminado. Nós temos 2 frases com o mesmo conteúdo, falando de permissão relativa a ato bilateral ou contrato. Pode acreditar, nenhuma dessas duas frases será a resposta. Essa é uma dica importante para você se atentar para fazer a prova domingo, pelo menos em ADM, que eu posso te confirmar. E a terceira dica para você revisar agora é que você tem que se colocar na posição de Estado. As questões não são de favorecimento para o cidadão. Não vão favorecer o cidadão, não vão favorecer o servidor. Na verdade, o Estado não suporta servidor. E as questões que nós observamos eram sempre mais ou menos contrárias ao servidor. Feito isso, você pode agora ter essas dicas com você. Quem já me conhece sabe que eu sempre falo isso e dá certo, para a gente revisar aí este conteúdo jurídico e especial de administrativo. Não esquecer, nós temos aí o Black Friday aqui no Master, 12 parcelas de R$ 47,90, está aí à disposição para você. E vamos juntos, nós continuarmos. É 29? 29,90, é isso aí. Melhor ainda. Seja como for, vamos partir do momento, vamos agora trabalhar o conteúdo jurídico em especial. Beleza. Bom, um tema importante de direito administrativo que eu visualizo na sua prova é o conteúdo que envolve serviço público. Nós temos uma lei nova, vigente para o seu exame, que é sobre o Estatuto do Direito do Usuário do Serviço Público. O que esse Estatuto traz de novo? Tecnicamente, traz apenas relações novas para fazer com que o Estado, prestador e o concessionário consiga trabalhar, consiga executar a atividade pública respeitando o direito do usuário do serviço público. Na Lei 8987 temos uma pequena parte dos direitos daquele que está usando o serviço público. Seja como for, essa lei é uma leizinha que trouxe essa inovação para categorizar. Portanto, o que a banca quer de você? A banca quer de você, se você lembra, de concessão. Porque esta lei é focada para concessão. Porque hoje, 99% dos serviços estão nas mãos dos concessionários. Vamos lembrar, então, de concessão. A concessão da sua internet, a concessão do seu telefone celular, a concessão da sua TV a cabo, da sua TV aberta, toda ela é voltada por um contrato administrativo. Então temos um contrato administrativo que a administração pública, ora, União Federal, de modo geral para o Brasil inteiro, delegou esse serviço relativo ao conteúdo jurídico necessário para o cidadão. Então, na verdade, ele delega a prestação do serviço, o concessionário age por sua conta e risco e o concessionário é o único responsável por danos causados a terceiros. Nesse contexto, quando enxergarmos o conteúdo de concessão, lembra disso, quem responde é o concessionário. Tem muita gente ainda com a ideia de que o Estado responde subsidiário. O Estado não responde subsidiariamente. Matéria importante para domingo, direito administrativo você vai conseguir, lembra de concessão nesse sentido. O delegatário, então, por agir por sua conta e risco, ele participa de uma licitação. Então, por ele ser o delegatário, todos os bens ele vai receber os bens públicos. Então, a administração, ao receber esses bens públicos, essa administração da concessionária vai pegar esses bens e vai atrelar o serviço público vinculado. Portanto, os bens que estão ali
no objeto da concessão são bens chamados bens afetados à concessão, são bens de caráter público, ou seja, continuam sendo bens públicos. De acordo com o Código Civil, esse bem público, na verdade, vai ser um bem de uso especial, porque é voltado para a administração, não é um bem de uso comum do povo, porque tem uma prestação de serviço. A diferença de bem público que nós podemos usar e bem público vinculado a serviço é só na sua categorização. Os bens que nós podemos usar livremente, as ruas, as praias, os rios, de modo geral, estão aí vinculados aos bens de uso comum. Esses bens vinculados à concessão estão presos a um serviço público. Logo, eles estão, por estarem vinculados ao serviço, eles são considerados bens de uso especial da administração à sociedade, melhor jurisprudência. Bom, então falando de concessão, essa é a ideia que você tem que pensar. E não esquecendo que, como é um contrato administrativo, o contrato administrativo ele é formal, solene, com prazo. Por ser formal, por ser solene, por ter prazo, é óbvio que ele vai ter toda uma remuneração. Então, na verdade, o que vai acontecer? O concessionário vai ganhar dinheiro com a tarifa. Nós pagamos. E é óbvio que o contrato vai permitir receitas paralelas legais, publicidade, cessão de direitos, fundos imobiliários, outras diretrizes, outros conteúdos que possam enfatizar numa receita para o concessionário. Lembra de concessão, contrato administrativo, formal, solene, vinculado com o prazo certo. Essa concessão não se confunde com o segundo tema que eu quero revisar para você de administrativo para a sua prova aqui no domingo que está chegando. Destaco para você, então, o conteúdo que fala sobre parceria público-privada. A Lei 11.079 de 2004 e seu regulamento trabalha com um conteúdo chamado PPP. A PPP veio para possibilitar um novo tipo de concessão. Então lembra, parceria público-privada consagra duas espécies de concessão. A concessão chamada patrocinada e a concessão não patrocinada. A concessão patrocinada é aquela onde o poder público consegue, através de recursos públicos, ajudar o concessionário na execução do serviço com ou sem mão de obra. Melhor, com ou sem obra. É mais clássico a concessão patrocinada sempre estar vinculado à ideia de um serviço público atrelado a alguma obra. Portanto, os recursos que estão inerentes àquela concessão, o poder público vai poder ajudar. Percebam que a concessão patrocinada difere da concessão normal, porque na concessão normal, do seu telefone celular, o poder público não deu dinheiro. O poder concedente não repartiu dinheiro. Na concessão patrocinada, há essa possibilidade. Os contratos não podem ser inferiores a 5 anos e os valores a serem considerados vão estar de acordo com cada contrato. A concessão administrativa de parceria público-privada é aquela concessão que não tem repartição de recurso público, porque o administrador será o usuário direto ou indireto daquela prestação. Vamos pensar nos famosos presídios, nos famosos aeroportos, nas famosas áreas de lazer que o poder público pode delegar. O Estado pode ser o próprio usuário, como é o caso de presídio, ou ele de forma indireta. Por exemplo, quando está atrelado a algum serviço público, por exemplo, na Infraero, melhor, dos aeroportos, onde tem lá, alguns aeroportos do Brasil, estão concedidos por parceria público-privada. O mais importante no cérebro do candidato para a prova de domingo é a concessão normal, o delegatário recebe o serviço pronto, já recebe o serviço desenvolvido. Ele vai assumir esse serviço e ele é o único responsável. Na parceria público-privada, o serviço pode vir pronto ou vai surgir o serviço do contrato por um compartilhamento. Lá o artigo 6º da Lei 11.079 prevê repartição das diretrizes, repartição dos riscos, repartição do serviço ali atrelado ao conteúdo do contrato. Portanto, a gente tem uma repartição de serviço, de objetivos e diretrizes. Mais à frente da lei, não esqueça, essa repartição ela vai ser instrumentalizada por cessão de direitos, fundos imobiliários, possibilidade de exploração econômica de espaços públicos e outros incentivos fiscais, desde que previstos em lei. Claro que a parte fiscal, de isenção e imunidade, seja como for, tem que ter a legislação vinculada ao tema. Portanto, a concessão patrocinada ou administrativa com essa nomenclatura é parceria público-privada. E, ao mesmo tempo, toda PPP
tem que ser constituída através de um contrato. E o contrato vai ser celebrado através de um ajuste bilateral após uma licitação. Então vai ter uma licitaçãozinha prévia, modalidade de concorrência, e o parceiro privado vai ser o vencedor, desde que obtenha, por exemplo, as regras do edital, seja do caráter pelo menor preço, como nós falamos, no ambiente licitatório, porque o menor preço dá tarifa. Qual é o licitante que ofertará uma tarifa menor e ganhará a licitação? Regra geral, é óbvio, tem muito mais observações. Não esqueça que o PPP também precisa, antes de celebrar o contrato, o parceiro privado precisa se comprometer na licitação que ele vai assinar o contrato através de uma sociedade de propósito específico. Então temos uma SPE. O que é a SPE? A SPE é uma sociedade de propósito específico que justamente vai ser uma empresa totalmente vinculada ao objeto daquela concessão. Então ela vai ser a única responsável por aquele contrato de concessão, portanto, será a única que vai executar aquela atividade. Então a SPE é uma sociedadezinha, uma SA, que vai ser criada pelo parceiro privado, que vai assinar o contrato de parceria público-privado. Galera, concessão e PPP, matéria quente, revisão, aproveita para agora, faz uma leitura, passa os olhos na legislação, se livra desse tema. O segundo tema que eu queria te mostrar agora, o que revisar para a véspera de prova, em especial a ADM, já te dei as dicas aí, um pouquinho relativo ao conteúdo das outras disciplinas, depois eu falo mais um pouquinho, quero destacar para você o segundo tema que eu queria te lembrar, que é sobre servidor. A banca está trazendo questões que envolvem servidores e nós temos, pelo menos no ambiente do artigo 37 a 41, algumas novas diretrizes relativas ao STF. Então, o Supremo, nos últimos meses, trouxe algumas pequenas novidades relativas ao servidor. Vou te lembrar de um assunto clássico que é sobre o sistema remuneratório. No semestre passado, tivemos a história do STF que vinculava a greve. Todo mundo já decorou, já sabe que servidor não pode fazer greve, porque não tem lei específica. O fato de não ter lei específica proíbe a sua execução de greve, porque é uma norma limitada. E o Supremo já falou o seguinte, que mesmo não tendo lei, aplica-se a lei de greve. Então, o corte por falta de pagamento é possível. E algumas carreiras, algumas atividades são impossíveis de serem detentoras da possibilidade do uso de greve. A lei de greve é a lei 7783 de 89, a lei privada. E o servidor, os agentes penitenciários, membros de polícia militar, segurança pública, PM, corpo de bombeiro e demais membros das demais polícias, o Supremo já se consagrou que não dá para fazer greve. Eles não podem, em razão da essencialidade de sua atividade para a economidade pública, para a paz social e para a segurança jurídica do país. Bom, de forma resumida, não esqueça o sistema remuneratório. Vai lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição, inciso 12, onde tem aquela velha máxima que ninguém recebe mais que o presidente da República, inciso 12. No máximo, o servidor tem direito à paridade de vencimentos. Paridade, que é sinônimo de igualdade. Lembrando que o servidor não tem direito à isonomia, não temos direito à equiparação, nem à vinculação de nada remuneratório. E o que mudou? Mudou que a acumulação continua sendo proibida. A acumulação é proibida. Inciso 16. As exceções só podem ser veiculadas na Constituição. Quais são as exceções de acumulação? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor no cargo técnico científico, 2 cargos ou empregos na área de saúde, juiz com mais um magistério, promotor com mais um magistério, advogado do CNJ, só apenas com um magistério, e um médico militar pode acumular com outro cargo de médico, preferencialmente militar. E por último, vereador, que pode acumular o seu cargo, emprego ou função. Só essa galera pode acumular, nessa hipótese. Para isso acontecer, 2 são os requisitos: compatibilidade de horário e teto remuneratório. Aí entra a novidade. O Supremo consagrou a seguinte frase: para fins de acumulação, a observação, o requisito teto, tem que ser analisado individualmente pelos cargos acumuláveis. Vou dar um exemplo. Se o médico militar ganha R$20 mil a título de vencimento, vai acumular com o médico do Estado ganhando 20 mil, somados dão 40. Antigamente tinha essa discussão se esse valor acima do teto tinha que ser diminuído. Hoje o Supremo consagrou o seguinte: 20 mil está dentro do teto, está na faixa de 32 mil.
que é o subsídio mensal do Supremo, e o outro 20 mil está dentro do teto. Então, ele pode acumular, porque os cargos são acumuláveis e cada remuneração não ultrapassa o teto. Em suma, a remuneração de acumulação, ela é individual. Eu analiso se ela está passando do teto ou não de forma individual. Não esquecendo que servidor público não pode acumular na inativa. Assunto, inclusive, de reforma da Previdência que vai mudar. Seja como for, o parágrafo 9º do artigo 37 consagra esse entendimento no sentido de que o servidor também, no âmbito da aposentadoria ou de pensão, só pode acumular se os cargos originários são na ativa, acumuláveis. Então, só pode os dois cargos de professor na área pública, eu só posso acumular com 2 cargos na área pública no ambiente da aposentadoria. É claro que esse assunto reflete a administração pública, não é INSS, não é o setor privado, não é nada que difere da administração. Ficando isso, você não pode esquecer que o Supremo também mexeu, o Supremo não, mas nos últimos meses tivemos muito burburinho sobre a estabilidade do servidor do artigo 41, vamos lembrar? O artigo 41 trabalha com a estabilidade após 3 anos. O estágio probatório não está na Constituição. O estágio probatório está na Lei 81/12. Se a banca perguntar, de acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis, o estágio probatório é de 24 meses. Se for de acordo com jurisprudência, 3 anos. Seja como for, estabilidade ninguém discute. É após 3 anos de efetivo exercício. E a estabilidade, a pessoa perde a estabilidade de que maneira? Através da perda do cargo. Para ele perder o cargo, tem 2 hipóteses. Ou é exoneração ou é demissão. A exoneração, memorize e relembra de uma vez agora. Quando o servidor pede para ir embora, não quero mais. Quando o servidor for inapto na avaliação periódica de desempenho após a estabilidade. É esse assunto que eu quero falar. Esse assunto no artigo 41 precisa de lei complementar. E para isso acontecer, a lei ainda não existe. Portanto, não vai acontecer essa exoneração. A terceira exoneração que existe do direito é quando aquele ente federativo gasta muito com o servidor, não tem muito servidor na administração e não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. Esse assunto está suspenso, não é possível o corte, a demissão, melhor, a exoneração de servidores por excesso de pessoal. Não porque a lei não permite, porque a Constituição, o dispositivo legal da lei de responsabilidade está suspenso por ADIM do Supremo há muitos anos. Seja como for, lema de servidor, pergunta de agente público, artigo 37 ao 41 da Constituição. E aí, quero lembrar você um terceiro tema nesse revisaço nosso aqui, que revisar na primeira fase. Não esquecendo, o Black Friday está aí, no Master OAB, 12 parcelas de R$ 29,90. É isso aí, beleza? Terceiro tema que eu lembrar você agora, nessa sexta-feira, véspera de prova, é o seguinte: a banca gosta muito de contrato, porque sabe que o poder público realiza 2 atividades. Ou é um ato administrativo, ou ele vai celebrar um contrato. Vamos lembrar de contrato? Os contratos administrativos são públicos, por quê? Porque eles possuem uma cláusula diferente, a cláusula exorbitante. O contrato privado, de locação, de comodato, de empréstimo, não tem cláusula exorbitante. Exorbitante é aquela cláusula de privilégio, onde o poder público pode fazer as coisas unilateral, decora. O contratado, qualquer empresa contratada por município, pelo Estado, pela União, por autarquia, por fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, não pode fazer nada unilateralmente no contrato. A atividade unilateral de contrato é exclusiva do poder público. Não tem nenhum artigo na Lei 8666 e outras vinculadas à lei que dá o direito unilateral ao contratado. Decora, unilateral é exclusivo da contratante. Ora, a administração pública direta e indireta, inclusive aquelas de natureza especial. Será como for, os contratos públicos são exclusivos. Obras, compras, serviços, alienações, inclusive locação quando for locador, concessão de serviço público. Para esses objetos, obras, compras, serviços, alienações, concessão de serviço público e também o conteúdo que envolve a locação quando o Estado for locador, o contrato é público. Eu falo público para você gravar isso, porque olha só, nem tudo que se lê contrato é contrato administrativo. O contrato administrativo é para esse objeto. Eu contrato alguém para fazer para mim. Essa é a vontade do administrador.
Os contratos têm prazo certo determinado, são formais e são solenes. Bota o OBS. Os contratos de até R$4.000 podem ser orais. Os contratos não têm prazo mínimo. O prazo regra seria 12 meses para serviço. Está no artigo 57. Agora, no próprio artigo 57 tem duas regrinhas. Locação de equipamentos, 48 meses. Locação de equipamentos, 48 meses. Programa de informática, 48 meses, prazo máximo. E o melhor de tudo, 3 vezes na prova. Serviços contínuos de natureza continuada, 60 meses, prazo máximo, extrapolando no máximo, mais 12. Prazo é até 60. No máximo, mais 12 após os 60. Decora isso, são os únicos prazos mais importantes para os contratos públicos da Lei 8666. Esses contratos públicos terão todas as cláusulas básicas que você conhece. E quais são as possibilidades de alteração? No artigo 65. No artigo 65, bom artigo para você ler no nosso revisão aqui no Master para a sua prova domingo. A banca gosta muito da alteração do artigo 65, inciso 1, que trabalha com duas alíneas, A e B. A linha A, alteração qualitativa. Na linha B, alteração quantitativa. Seja alteração qualitativa ou quantitativa, qualitativa é que eu vou mudar alguma coisa do meu objeto para melhorar as especificações para manter o contrato. Quantidade é quantidade. Eu contratei uma empresa para 1.000 quentinhas por dia, como eu sempre falo, agora preciso de mais 200. É alteração quantitativa dentro do limite de 25%. Seja como for, a alteração qualitativa, quantitativa, limitado a 25%. Isso, regra, parágrafo 1º do 65. O contrato também vai sofrer alteração no valor. Reajuste anual, por óbvio, contrato superior a 12 meses. Repactuação a cada novo prazo de serviço continuado. Então, o contrato contínuo acabou 12 meses, vai prorrogar, porque ele pode chegar até 60. Então, eu faço uma repactuação, que é um reajuste para serviço continuado. Eu tenho a revisão. Cuidado com a revisão. 65, inciso 2, a linha D de dado. A revisão só se faz por acordo. Isso mesmo, acordo. O Estado faz acordo. Vou analisar o caso concreto, vou verificar qual é o fato extraordinário, extravagante, extracontratual que modifica o equilíbrio financeiro. Os contratos públicos têm cláusula lateral, mas garantem o equilíbrio financeiro. Por fim, não esqueça que os contratos públicos estão aí também com as sanções. Mas antes de chegar nas sanções, dá uma olhada no artigo 78. São as hipóteses de inexecução. Ninguém contrata para ter uma inexecução. O artigo 66, na mesma lei, garante o adimplemento. Eu contratei você me contratou, vamos fazer o que nós combinamos. Seja como for, é possível um inadimplemento do contratante e do contratado. E, desta forma, há uma solução. Ou é um aditivo, vou consertar a situação, ou eu vou rescindir. Não esqueça do inciso 14 e 15 do artigo 78, que são duas hipóteses clássicas do direito público, o chamado atraso superior a 90 dias pela administração e suspensão por mais de 120 pela administração. Não esquecendo que a rescisão do contrato vai ser ou unilateral do Estado, quando o contratado não cumpriu o contrato nas hipóteses elencadas no artigo 78. Pode ser uma rescisão por distrato, quando ninguém agiu com dolo, não tem culpa. Não há dolo nem culpa, não há erro. Ou vai existir uma rescisão judicial. Se não for o caso, vai por arbitragem. E isso tudo pode ser combinado ou não com a aplicação de sanções, depende do caso. Óbvio que numa rescisão amigável não tem sanção, porque é amigável. As sanções quais são? Vamos lembrar de duas mais importantes. A multa do artigo 86, caput, e a multa do 87, inciso 2. A multa do 86, caput, é a multa de mora, atraso, atrasou o contrato, vai ser multado. Vamos imaginar que o contrato, aquela etapa não foi a sala era para ser pintada até março, não foi pintada, no março não foi pintada. Então temos não atraso, temos uma inexecução. Inexecução 87.2. Quem diz o valor da multa é o contrato. Tem limite? Não. Pelo Código Civil é óbvio que o acessório não pode ultrapassar o principal. Feito isso, você passeou pelas principais hipóteses dos contratos públicos, assunto muito quente, para a sua prova neste domingo. O que mais eu indico revisar aí para você em direito administrativo das 6 questões? Vamos para o quarto tema. Quero chamar sua atenção para a intervenção do Estado na propriedade. Vamos lembrar daqueles assuntos clássicos de desapropriação. A desapropriação, Decreto-Lei 3365 de 41, é uma execução forçada
baseado no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, onde o poder público vai adquirir um imóvel ou um bem, qualquer bem, do particular, como regra, para quê? Para a execução de uma utilidade pública. Saúde, educação, transporte, qualquer atividade pública que envolva necessidade do Estado. É diferente do Estado querer comprar um imóvel para estender a sua sede. A desapropriação tem uma utilidade pública. Prescrição, 5 anos. Para ele desapropriar, ele tem 5 anos quando ele emite o decreto. Como é que faz a desapropriação? Primeiro sai o decreto. Decreto de quem? Poder Executivo. Depois ele tenta fazer um acordo. Não conseguiu? Ação judicial. A ação judicial vai fazer o quê? Excelência, eu quero o imóvel do Caio. Vou pagar 100 mil reais. Caio, você agora vai contestar. Você só pode contestar valor. Depois tem instrução, tem perícia do imóvel e no final sentença. Simples assim. Lembrando que qualquer ente federativo pode expropriar, desapropriar qualquer bem privado. Não esquecendo que na área pública existe a possibilidade de desapropriação de bens públicos. Tem que obedecer uma hierarquia. Não esqueça da hierarquia. Hierarquia é sempre, como eu sempre mostro, o conteúdo mais vertical possível. A União desapropria bem dos estados, estados desapropriam bem dos municípios. E a União pode desapropriar bem do Distrito Federal. É de cima para baixo. Só existe essa possibilidade. Por óbvio, autarquias, fundações, empresas públicas, cidade de economia mista também estão fora, né? O município não pode desapropriar um bem de uma autarquia estadual, de baixo para cima. Mesma lógica. Bom, aproveitando, não esqueça de reforma agrária, está na Constituição, lá perto do artigo 182, exclusiva da União. Reforma agrária, por óbvio, em razão do descumprimento da função social da área rural. A área rural não é só para ter um grande latifúndio produtivo. O direito da propriedade não é absoluto, é relativo. E a Constituição quer preservar isso. Reforma agrária exclusiva da União. Reforma urbana compete ao município. Não esqueça, o município tem que zelar pelas regras urbanas, porque ele tem o plano diretor, ele tem a lei orgânica do município, vai no artigo 182. Não esqueça também, lá no finalzinho da Constituição, tem a desapropriação com o fisco, 243, que trabalha aí com áreas urbanas e rurais, em especial que tem lá tráfico ilícito entorpecente e esses bens todos são confiscados. Regra geral não tem indenização, obviamente, porque faz parte do confisco. Lembrando da desapropriação, vamos lembrar das intervenções? Tombamento. Tombamento é só uma declaração de proteção. O ente federativo declara o bem tombado, parte dele, que seja ele como for, e o particular vai ter que cumprir. Não há indenização. Isso é o tombamento, Decreto-Lei 25/37. Quando falar de servidão, vai lembrar só de uma frase. Servidão é ônus real de passagem, de serviço público. É a sua net na sua residência, é a rede de cabeamento de telefonia, de internet, saneamento básico. Então, isso é um assunto que está com a gente o dia inteiro. Não é um assunto que o servidão está na sua casa, se Deus quiser, saneamento básico. Queria que fosse todo o Brasil, mas a gente sabe que não é verdade. Mas é algo de servidão. A servidão não é indenizada, regra. Por quê? Porque o Estado vai querer usar o seu imóvel para permitir a passagem do serviço, rede de linha de transmissão de energia e rede de cabeamento de modo geral. Para finalizar no ambiente da intervenção, não esqueça das limitações administrativas, que são aquelas gerais, urbanísticas, ambientais, são aquelas limitações que estão aí no mercado, são essas limitações que são gerais, universais, que justamente querem fazer com que o poder público restrinja pelo poder de polícia, que é restrição, a coletividade de forma universal, impessoal. É muito comum limitação ambiental se encaixar nesse contexto. Bom, o que mais dá para revisar de ADM aqui para a sua prova de domingo, já que são 6 questões? Eu queria te lembrar um pouquinho sobre poderes administrativos e os atos administrativos. Vamos lembrar o seguinte, os poderes públicos são prerrogativas que a lei dá ao administrador para organizar a bagunça da sociedade. Como vivemos no Estado democrático de direito, as prerrogativas são postas em lei. Então, por exemplo, eu tenho o poder de polícia, clássico que eu já acabei de falar um pouquinho. O poder de polícia, no artigo 78 do Código Tributário Nacional, é uma restrição para a prestação de serviço público. Ou seja, você vai ter que pagar. Se eu pago, eu tenho serviço. Se eu não pago, eu não tenho serviço. Esse é um exemplo clássico de poder de polícia. Hoje o poder de polícia tem em todos os lugares. No ir e vir, na parte de alimentação, na parte de transporte, qualquer restrição à coletividade,
ao Tício, ao Caio Amévio, ou até um grupo de pessoas, sempre voltado aí para a coletividade. Ou seja, eu quero proteger a sociedade, mas eu vou restringir o seu direito. Portanto, o Estado organizado tem poder de polícia. Segundo poder importante para a gente relembrar é o poder discricionário. O poder discricionário é quando a lei dá ao administrador uma liberdade de atuar. Ele vai atuar de que maneira? Ele vai atuar com uma certa folga, ele vai poder escolher se ele aplica uma penalidade ou outra. Quem decide isso é a lei. Regra geral. O poder discricionário está também presente nos atos de regulação, lá naqueles atos das agências reguladoras, porque a lei vai dar a ele a liberdade de atuar no ambiente da regulação, vinculado a princípios. Mas não esqueça que o poder discricionário é a liberdade que o Estado tem de preservar, de prolatar atos administrativos pelos seus elementos subjetivos de conveniência e oportunidade, desde que previstos em lei. Bom, quando falamos de poder de polícia, poder discricionário, vamos lembrar um pouquinho sobre o poder hierárquico. É mole, poder hierárquico é a hierarquia interna. Galera, por favor, todo mundo acha que os entes federativos são autônomos. Está errado. Não existe ente federativo autônomo. O município não é autônomo, o Estado não é autônomo, a União não é autônomo. Eles possuem autonomia, que é o que você aprende em constitucional. Não confunda. A repartição de competência do artigo 21 ao 30 da Constituição trabalha com as autonomias dos entes. Competência privativa, competência exclusiva, competência comum, competência concorrente. Agora, uma coisa é ter competência, outra coisa é ser autônomo. Vivemos uma República Federativa do Brasil, logo não há que se falar em ente autônomo. Pelo direito de secessão é proibido, enfim, tudo aquilo que você já estudou em constitucional. Lembra você que este poder hierárquico só existe aonde? Aqui dentro, ó. Acabamos de falar de desapropriação. Só existe hierarquia administrativa aqui dentro. A União é superior hierárquica ao Estado. O Estado é superior hierárquico ao município. Só existe hierarquia aqui dentro. Vamos lá. Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Eletrobras, Sociedade de Economia Mista. E a União? Dona delas. Pergunta, a União é superior hierárquico de uma Sociedade de Economia Mista? Não. Por que não é? Porque só existe hierarquia aqui dentro. Essas estatais, por exemplo, elas estão vinculadas a um ministério. E aí, por isso, elas têm uma supervisão, mas não tem chefia. Então, em prova, só há hierarquia nesse lugar. Vinculado sempre ao poder hierárquico. E o poder hierárquico vai existir aqui dentro, ó. O presidente da República é o chefe hierárquico de quem? Do ministro. O governador é o chefe hierárquico de quem? Do secretário estadual. O poder hierárquico é interno. Hierarquia entre os entes. Fica a dica. Bom, além do poder hierárquico, tem o poder disciplinar. O poder disciplinar é punir servidor. Para punir servidor tem que ter processo administrativo disciplinar, contraditório para defesa, devido ao processo legal. Não existe essa impossibilidade por hora. E para finalizar, o poder vinculado, que é este poder que garante um regramento específico para o administrador. O administrador, para preencher cargo público ou emprego, tem que fazer concurso. Poder vinculado é a prerrogativa de preenchimento do cargo. 37.2 da Constituição. Para finalizar, o nosso sexto tema para a última questão, eu queria recordar com você um conteúdo muito legal de direito administrativo que fala sobre os bens públicos. Bem público, bota os artigos aí, vai no artigo 98 ao 102 do Código Civil, só ele, só isso. O Código Civil te ajuda, 98 ao 102. Eu tenho os bens públicos, só podem existir bens públicos de quem? Particularmente da administração direta, das autarquias e fundações. Por favor, empresa pública, Sociedade de Economia Mista, tem bens privados. Regime jurídico de direito privado, Lei 13.303 de 2016. O Estatuto das Estatais, a Lei das Estatais, trabalha com conteúdo privado. Não tem contrato público mais. Elas são privatistas, elas são de natureza privada. Portanto, bem público, ente federativo, autarquias, fundações. Destaco que todos os bens públicos possuem 5 prerrogativas decora, impenhoráveis. Bem público pode sofrer penhora. Não são objetos do tempo, então são imprescritíveis, não pode sofrer uso capião. São indisponíveis, caramba, a gente não tem liberdade plena na rua, porque a rua não é sua, porque o bem público é indisponível para o cidadão e para o administrador, ele não pode fazer o que ele quiser, tem regra para cumprir. Como eu falo para todo mundo, e muitos ficam indignados, por que o mendigo não pode morar na rua? Porque a rua não é dele. Portanto, se ele não está autorizado a usar, ele não pode ficar ali.
Da mesma forma que você não pode fazer o que você quiser no logradouro público. Tem regra para cumprir, porque todo direito é relativo. Não existe nenhum direito absoluto. Ter quarto, prerrogativa do bem público. Ele é não alienável, como regra. Ninguém vende praça, ninguém vende prédio público. Para vender bem público, tem que acontecer o quê? O bem público tem que passar a ser dominical. Olha a nomenclatura, dominical. Os bens públicos, também chamados de bens alodiais, em prova, os bens alodiais são os bens públicos. Podem ser de uso comum, uso especial ou dominical. Então, os bens alodiais, uso comum, uso especial, dominical, são os bens públicos. O dominical é aquele que pode ser alienado. Por quê? Porque ele não tem destino. Ele não está destinado a ninguém a usar. E aí eu posso vender. Para vender tem que fazer o quê? Licitação. Se for bem imóvel, concorrência. Se for bem imóvel, leilão. Para vender tem que saber quanto vale. Avaliação administrativa, artigo 17, 866, simples assim. E por último, os bens públicos serem penhoráveis, imprescritíveis, inalienáveis e disponíveis, última característica, não onerosos. Não se sabe quanto vale uma praça. Nenhum bem público pode ser objeto de garantia real. Se o Estado do Rio de Janeiro fez um empréstimo com um banco, ele não pode pegar as ruas, a praça, um prédio e colocar como garantia lá para fins de hipoteca, por exemplo. Justamente porque os bens não possuem essa onerosidade. Para finalizar, não esqueça que os bens públicos podem ser usados pela gente, por concessão. Quantos rios são emprestados por concessão? Porque tem muito interesse público. Porque quando se empresta um rio, eu consigo gerar energia de fonte hidráulica, energia das usinas hidrelétricas, por exemplo. Quando eu tenho permissão de uso de espaço público, eu tenho um quiosque, eu tenho um jornaleiro, que está ali, eu tenho, de repente, em alguns lugares, até os food trucks, né, em algumas cidades. Médio interesse público. É importante o desenvolvimento, é importante a organização dos eventos. Mas eu tenho a possibilidade da autorização, que é o mais corriqueiro. Autorização de você estacionar na rua, autorização de fazer festa, fazer o seu casamento na praia, autorização de você andar de bicicleta na ciclovia. São as regras que o Estado lhe dá através de um ato administrativo qualquer. Então nós temos todas as regras do dia a dia por autorização. Lembrando que concessão é contrato, permissão é ato unilateral e contrato de adesão do jornaleiro, do quiosqueiro, e também a autorização, que é ato administrativo. Quando você estaciona um veículo na sua cidade, na rua, o município está lhe autorizando parar. Qual é o interessado? É o Estado ou é você? É o particular. Portanto, te dei 6 dicas importantes nesse revisaço na sexta-feira, que véspera de prova. Destaquei para você os principais conteúdos de forma bem dinâmica, bem objetiva, de direito administrativo, para você revisar comigo. Aproveita agora o que eu falei, pega esses artigos, faz uma revisão, pega um material e dá para dar uma revisada bem leve, bem light, nesse sabadão ou ainda hoje à noite, já que estamos no ritmo da prova. Destaco para você, no início eu te dei umas dicas, entrei até em outras disciplinas, pela minha experiência em 17 anos aprovando ininterruptamente na OAB, justamente os conteúdos as disciplinas mais importantes, com maior peso, onde você pode fazer uma grande revisão. E é isso, galera. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza que você que está aí comigo agora, você ficou um pouquinho comigo também, tem essa grande chance, está na sua mão. Quero desejar a todos uma excelente prova e eu estou à disposição na internet 24 horas para poder te ajudar. Não esquecendo aqui no Master, Black Friday está aí, ó, 12 parcelas de R$ 29,90 para você trabalhar com a gente, estudar junto com a gente, certo? Quero desejar a todos uma mais do que excelente prova e vejo todos na segunda fase. Segunda fase OAB, ADM é comigo, Leandro Veloso. Obrigado pela atenção, tenham todos uma boa noite e até domingo.